Galera, excelente atuação do Flamengo no segundo tempo. Um Flamengo que mostrou por que é considerado um dos grandes favoritos do campeonato, jogando contra o forte Internacional, mas não dá. Eu vou abrir esse vídeo falando o que eu coloquei na capa, porque não dá pro Juninho perder 2 gols como ele perdeu na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Compromete muito o restante da temporada do time. Foi o gol de cabeça no primeiro tempo, que ele sozinho de cabeça cabeceia para o chão, mas cabeceia em cima do Rocher. E foi no segundo tempo aquela chance, logo depois que o Flamengo empata o jogo, ele recebe uma bola cara a cara com o goleiro e finaliza na trave. Não pode perder 2 gols como esse na estreia de um campeonato brasileiro. Me desculpa a sinceridade. Eu acho que o Juninho tem que mostrar muito, porque foi um jogador que veio do Azerbaijão. Eu mesmo dizia, por que o Flamengo vai investir tanto dinheiro num jogador que já nem é tão novo e está no Azerbaijão, mas com todo o respeito ao Juninho. Não dá. São 2 lances cruciais, num jogo importantíssimo, na competição que é a prioridade do Flamengo nesse ano. Felipe Luiz e o Boto avisaram. A prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Flamengo estreia contra um time forte, contra um rival na disputa pelo título, que é o Internacional, e o Juninho perde esses 2 gols ridículos, na minha opinião. Na minha opinião, são 2 gols ridículos. Aí, ó, o MDH17 tá pegando no pé do cara sem conhecer o futebol do cara. Ninguém conhece o futebol do cara. É até por isso que eu questionei a contratação. Porque o cara tava no Azerbaijão com 28 anos. Agora, eu tô dizendo que já foi um erro? Não, mas não pode. Não pode perder 2 gols e eu aceito. Quem quiser debater, pode debater. Mas, por enquanto, tirando a final do Campeonato Carioca, o Juninho não fez nada desde que chegou ao Flamengo. Foi uma contratação que, querendo ou não, não foi barata. 5, 6 milhões de euros. Isso não é barato, na minha opinião. Por um jogador que é uma incógnita, que eu não faria essa contratação, mas me desculpa, num jogo como esse, perder 2 gols como ele perdeu, é o que eu digo. Que nem o Edmar tá falando aqui. Não pode perder esses gols. Exatamente isso. Não pode perder esses gols. Não pode, principalmente numa estreia de Campeonato Brasileiro. Entendeu? É o que eu falo. É um jogador de nível Flamengo hoje? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não é um jogador de nível Flamengo. É um jogador que o Flamengo tinha que dar satisfação para a torcida, se ia contratar alguém ou não, mas não é um jogador para esse patamar do time do Flamengo. E eu repito, pilhado, mas você tá pegando no pé. Não é pegando no pé. O cara perde 2 gols como esses, num jogo importantíssimo, numa estreia de Campeonato Brasileiro. Tem que ser criticado. Tem que ser criticado. Não dá pra gente tentar defender um jogador que perde uma chance como aquela na hora da virada. Foi logo depois do Flamengo ter feito o primeiro gol, gente. Logo depois do Flamengo ter feito o primeiro gol, o Juninho perdeu um gol ridículo. Então, eu acho que tem que ser criticado. Eu acho que o Juninho, desde que chegou, só fez uma boa partida, que foi na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, o segundo jogo que ele entrou mudando a partida, mas é muito pouco para um jogador que foi contratado agora. E eu repito, é uma incógnita. É um jogador que foi contratado por 5 milhões, 6 milhões de euros, mas que estava no Azerbaijão, se eu não me engano, com 28 anos. Então, não estou pegando no pé, mas para mim, hoje foi o grande responsável, tá, por essa não vitória do Flamengo. Para mim foi ele. Para mim foi o Juninho, porque o Flamengo fez uma excelente atuação no segundo tempo. Primeiro tempo não gostei do Flamengo. Primeiro tempo do Flamengo foi um Flamengo fraco, foi um Flamengo inofensivo, foi um Flamengo que tudo bem, só teve uma chance de gol do Internacional, mas não criou. Não criou muitas chances o Flamengo. E detalhe, tem que ser criticado o gol do Internacional. Alexandro não estava marcando ninguém, Léo Pereira não estava marcando ninguém, estavam marcando a bola e tinha um buraco na defesa do Flamengo. Tinha um buraco na defesa do Flamengo, tá? O gol que o Flamengo jogou do Internacional não é o gol de um time que está tão organizado taticamente como o Flamengo vem estando nos últimos jogos. Então, o segundo tempo hoje foi exemplar,
mas repito, ainda continuo vendo alguns jogadores do Flamengo muito pouco inteligentes. O próprio Wallace entrou bem, garoto, com atitude, mas dois lances que ele poderia ter tocado para dentro da área, ele tentou chutar para o gol. O jogador tem que pensar mais nessa hora do último passe ou da finalização. Cebolinha entra se movimentando constantemente, mas também toma muitas decisões erradas. Eu acho que o Flamengo muitas vezes tomou decisões erradas. Um Flamengo que poderia sim ter começado o Campeonato Brasileiro com vitória em cima de um rival pelo título. Tem isso. O jogo de hoje era muito importante porque o Internacional é um time forte. É um dos concorrentes ao título brasileiro nesse ano. E para o Inter esse resultado foi maravilhoso. Porque ele tira 2 pontos do Flamengo na sua casa, que vai ser um concorrente ao título com certeza, e ele soma um ponto para estar aí nessa disputa pelo título brasileiro. Então, é o que eu digo. Olha aqui, ó. Olha aqui, o Lázaro. Juninho só teve azar. Estão pegando no pé. Azar. Azar, me desculpa de verdade. Para mim, um jogador que perde um gol cara a cara como aquele, com a bola rolando, diante do goleiro, aquilo não é azar. E outra, foram 2 azares então no jogo, certo? Porque teve uma cabeçada também sozinho no primeiro tempo, era só ele e o gol. Ele cabeceia para baixo, mas cabeceia em cima do goleiro. Ele cabeceou em cima do Rocher. Então, se foi azar, foram 2 azares. Porque ele perde no primeiro tempo um gol que ele está dentro da pequena área para cabecear. Ele cabeceia em cima do Rocher. E no segundo tempo, um gol que atacante não pode perder. Quando a bola chega rolada, de graça ali para você, e você finaliza fora do gol, foi na trave, foi azar, foi na trave, foi azar. Gente, me desculpa, não tem azar. Me desculpa, nesse momento, um atacante tem que ser frio. Um atacante tem que fazer o gol. Então, eu discordo de você, Lázaro. Eu acho que hoje ele tem sim que ser responsabilizado, porque as principais chances de gol do Flamengo, ele não marcou. Ele desperdiçou. Então, eu vou falar. Para mim não existe. Tem um bando de baba-ovo aqui dizendo, jogou bem, jogou bem. Para mim, um atacante que perde 2 gols feitos, ele não joga bem. E eu vou falar sempre isso. Vou falar sempre que um atacante... Pilhado, o Juninho é fraco, disse o Gustavo. Não deveria nem ter vindo. Cadê o substituto da Arrascaeta? Todo ano é isso. Jorginho deve vir, porque o De La Cruz não dá. Cara, eu não achei o De La Cruz ruim hoje não, tá? Hoje eu não achei o De La Cruz mal. Não achei o De La Cruz mal hoje, tá? Achei o De La Cruz bem no jogo. Achei o De La Cruz um motorzinho. Acho que ele tá voltando a ser um cara importante pro Flamengo, tá? O De La Cruz. E eu acho que se ele voltar à forma física que ele tinha no River Plate, ele vai entregar, tá? Eu acho que esse cara vai entregar no Flamengo. Eu acho que esse cara vai ser um jogador bem importante, tá? Para esse Flamengo, se ele jogar metade do que ele já jogava no River Plate. Pilhado, tem que contratar um centroavante já. Eu falei isso, cara. Eu falei. Para mim não dá pro Juninho ser o centroavante contratado pelo Flamengo. De verdade. Para mim não dá. Eu acho assim uma afronta ao torcedor ter o Juninho sendo a contratação do ataque do Flamengo. Então, aqui, o Zoraide tá falando, eu já falei isso aqui no vídeo, é que você deve ter chegado agora. Eu falei, a única grande atuação do Juninho pelo Flamengo foi contra o Fluminense no segundo jogo, que ele entrou mudando a partida. Depois disso, ele não fez nada desde que chegou ao Flamengo. E hoje, para mim, não pode perder 2 gols como esse. Vlad a Guerra, esse é o tipo de resultado que lá na frente poderá fazer falta. É exatamente isso que eu falei. Foi nesse jogo que o Juninho perdeu esses gols tão importantes. Porque o Internacional vai ser um dos concorrentes pelo título. O Internacional tem um time forte, tá? E eu acho também que esses 2 pontos hoje vão fazer muita falta. O Mike manda, hoje ele jogou bem o Juninho. Para mim, um atacante que perde 2 gols cara a cara num jogo que o Flamengo não venceu, para mim não jogou bem. Para mim não adianta nada você ter aberto espaço, você ter se movimentado, você ter criado chances, mas não converter em gol. Para mim, um cara que perde um gol como aquele, logo depois do Flamengo empatar o jogo, para mim, Mike, não pode ser elogiado essa atuação. Não pode mesmo. Eu acho que para um atacante,
essa partida perdendo 2 gols cara a cara, quando o Flamengo não venceu o jogo por 1 gol, um golzinho daria a vitória pro Flamengo, eu não consigo elogiar. Galera, eu peço o like de cada um de vocês, tá? Sem seu like é impossível